Muito bem, hoje vamos falar de mais três obras-primas da cultura brasileira, porém num clima bem mais pesado, um clima bem mais tenso, porque são obras pesadas, violentas, agressivas, transgressoras, que com certeza são muito fundamentais no repertório da nossa cultura. Eu começo falando de um álbum que está no meu top 5 de todos os tempos, que é o Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, lançado lá em 1997. Racionais que são daqui de São Paulo, né? Essa aqui é uma pérola, assim, inestimável do repertório brasileiro. É um álbum, assim, brilhante em todos os sentidos. A gente está falando de uma obra que fala de racismo, violência, desigualdade social, miséria, todos esses temas que nada mais são do que a grande realidade cotidiana da periferia, né? São expostos ali como grandes feridas abertas da sociedade. Mas a fineza desse álbum é que eles não expõem naquele tom incendiário, né? Naquele tom abrasivo que era característico dos Racionais lá no começo da carreira deles. Aqui a gente tem um retrato mais sóbrio e bem mais reflexivo e sensível a essa realidade, né? A organização instrumental do álbum é bem direta. A gente tem uma bateria que, apesar de simples, é muito eficiente, tem um groove espetacular. A gente tem melodias no piano, alguns samples de jazz, blues e soul, e é nas palavras declamadas pelos MCs que o grande impacto vem, né? As letras são terremotos, né? Não é à toa que esse disco é leitura obrigatória em diversos vestibulares por aí, né? Nas principais universidades do nosso país. A gente inclusive tem esse livro aqui que foi editado pela Companhia das Letras, né? E tem alguns textos complementares, né? Alguns textos introdutórios e, principalmente, né? Todas as letras das faixas ali na íntegra. Quando a gente olha para o formato do disco, para sua estrutura mesmo, né? A gente vê muita semelhança com um culto religioso. Para começar, que a gente já tem na própria capa a cruz, né? E o Salmo 23 ali estampado. A gente tem na faixa de abertura Jorge da Capadócia uma espécie de cântico de louvor e de proteção a São Jorge, né? Em Gênesis a gente tem um momento muito parecido ali com a leitura da palavra, né? A leitura do Evangelho, aquele momento de liturgia. Em seguida a gente tem capítulo 4, versículo 3, que seria o momento da homilia, do pregador explicar as palavras lidas para a comunidade. Depois a gente tem alguns momentos de testemunho, como em Eu Tô Ouvindo Alguém Me Chamar e Rapaz Comum. Um interlúdio musical ali no álbum, né? Uma faixa instrumental, que seria um momento ali mais meditativo, né? Mais de comunhão mesmo da comunidade, na faixa Diário de um Detento, que é uma faixa brilhante, por sinal. A gente tem a pregação e a mensagem principal do culto, que é seguida ali de interpretações da palavra anunciada, como em Mágico de Oz e a Fórmula Mágica da Paz. E por fim, na faixa Salve, a gente tem aqueles agradecimentos finais e os cumprimentos, né, a toda a comunidade. Essa organização bem rigorosa, assim, dá um resultado estético brilhante, por conta desse senso de começo, meio e fim, né? Um sentimento de total coesão artística. Em seguida, Roots, da banda Sepultura, lançado em 1996. Os fundadores do Sepultura, né, os irmãos Max e Igor Cavaleira, são do estado de Minas Gerais. E eu vou começar, inclusive, falando da capa, porque quando você tem um índio chavante exposto ali com o anúncio, né, Roots, raízes, você já sabe em que terreno você vai pisar, né? Você já sabe que brincadeira que você está entrando. A gente, obviamente, está falando aqui de reconhecimento das raízes indígenas, né? Da cultura indígena, reconhecimento e louvor dos povos que, obviamente, foram os habitantes anteriores ali a todas as invasões europeias, né? Na América do Sul, e que com certeza compõem ali um terço muito relevante da identidade brasileira, né?
Quando a gente fala da questão da resistência indígena, aí o negócio fica muito mais urgente, né? Porque esse assunto ele é atual já faz 522 anos. Ele não deixa de ser atual há 522 anos. Desde a chegada, né, dos europeus, os povos indígenas, principalmente os que habitavam ali a costa litorânea da América do Sul, foram terminantemente massacrados e os restantes, os pouquíssimos restantes, né, foram encurralados mais e mais para o interior ali do país. Mesmo assim, hoje, 522 anos depois, as agressões continuam, os massacres continuam e assim por diante. A maneira como todo esse orgulho das tradições indígenas se dá musicalmente no Roots é algo inacreditável. É sem dúvida um documento de preservação histórica. O Roots é um disco que carrega muita influência de música tribal, principalmente falando ali da percussão, muita percussão tribal. Com esse trabalho, a banda transcendeu todos os limites do gênero, né, do thrash metal, que naquela altura da década de 90 estava, querendo ou não, carente de transformações como essas, né? Eu vou até ser um pouco mais pessoal agora, mas é interessante eu compartilhar isso, porque a minha relação com esse álbum mudou bastante ao longo dos anos. Quando eu ouvi esse álbum pela primeira vez, lá nos tempos do ensino médio, tempos inclusive que eu tava bem nessa onda do thrash metal, né? Eu fiquei um pouco confuso, digamos assim. Pô, será que o que eu tô ouvindo aqui é algo muito bom ou muito ruim? Todos esses birimbaus, todos esses tambores e com essas influências de instrumentos aí bem diferentes. Então, naquela época ali, a digestão do que eu estava ouvindo deu um certo trabalho, né? Deu um certo trabalho digerir esses sons diferentes e tudo mais. Um fator bastante relevante, né, que precisa ser levado em conta, é que naquela época eu não tinha tanto desse interesse, né, e desse orgulho pelas raízes brasileiras, coisa que inclusive só veio florescer em mim depois da minha ida para o exterior, inclusive. Agora, hoje em dia, quando eu ouço esse álbum, eu acho ele incrível de cabo a rabo. E parece, inclusive, algo totalmente diferente do que eu tinha ouvido naquela época, né? E, de certa forma, não deixa de ser diferente. Eu ainda amo bastante os outros clássicos, né, da banda, como o Chaos AD e o Beneath the Remains, mas eu tendo a dizer que o Roots, hoje em dia, é o meu favorito da banda. Minhas faixas favoritas desse álbum. Aqui eu vou ter que roubar um pouquinho, porque o meu momento favorito desse álbum não é necessariamente uma faixa, mas são 3 faixas que estão ali uma seguida da outra e que formam uma estrutura genial, muito interessante. E são bem complementares entre si, inclusive. A gente tem Born Stubborn, Jasco e Itzari. Começando por Born Stubborn, ela é uma faixa ultra agressiva, mega violenta, realmente voadora no peito ali, trazendo aquele grito de resistência, né? These roots will always remain. Só que lá no finalzinho da música ela é interceptada por um cântico indígena que, a partir dali, a banda e o grupo indígena começam até a se dialogarem, né, musicalmente. Aos poucos o metal vai cedendo espaço para esse ritual tribal se iniciar. Em seguida a gente tem a faixa Jasco, que nessa estrutura funciona como uma espécie de interlúdio, onde a gente tem as cordas levando ali e ecoando um tema indígena, como se fosse um momento de reflexão e de preparação para alguma coisa também. E por fim a gente tem a faixa Itzari, que é a explosão desse ritual. É a banda, os chavantes, todo mundo ali entregue totalmente para um momento bem espiritual e bem intenso. É o ápice desse êxtase de evocação indígena. Outra faixa que eu gosto muito nesse álbum é a Rata Marrata, que também é outra canção carregadíssima de sons percussivos ali, e inclusive a gente tem a presença importantíssima
do Carlinhos Brown, tanto nos vocais como em diversos instrumentos, berimbau, timbal, djembe, chequerê. Carlinhos Brown, que é inegavelmente um dos nossos mestres de percussão, né? E nas letras a gente tem uma verdadeira salada de referências ultranacionais. Biboca, garagem, favela, fubanga, maloca, bocada, fubanga, favela, garagem, biboca, Zé do Caixão, zumbi, lampião. E por fim, eu não poderia deixar de citar as duas faixas mais clássicas desse álbum. Roots Bloody Roots, que provavelmente é a música mais conhecida do Sepultura, e Attitude. Essas duas faixas abrem o álbum, né? E nelas a banda já deixa bem claro o que veio. São pesadas, agressivas, muito percussivas e cheias de reverenciamento às raízes brasileiras. E é interessante observar também como a última faixa do álbum, Canyon Jam, tem uma simetria perfeita com a primeira, Roots Bloody Roots. Ou seja, o finalzinho da última faixa liga perfeitamente com o começo da primeira faixa, o que dá uma sensação ali muito agradável de coesão e perfeição estética, né? E por fim, o excelente álbum Da Lama ao Caos, do Chico Science e Nação Zumbi. Esse álbum foi lançado em 1994. Chico Science, que nasceu no estado de Pernambuco, né? Aqui a gente tem o manifesto do movimento Mangue Beat, que é um dos álbuns mais empolgantes da década de 90. É uma baita mistura de maracatu, hip hop, rock, eletrônica, uma mistura que era bem inovadora na época, né? E que repercute até hoje. E reza a lenda que na época a gravadora tinha contratado o Chico Science e o restante da banda meio que no escuro, né? Pensando que eles tinham encontrado ali em Recife uma resposta para um outro fenômeno de vendas no país inteiro, que era o El Chan. E para nossa sorte, a gravadora acabou colocando no radar, né? Colocando no mapa uma das bandas mais criativas do país e junto com ela toda a cena ali de Pernambuco e do movimento Mangue Beat, né? A proposta do movimento era desorganizar a música brasileira, misturar a ela várias tendências e aí reorganizar tudo isso novamente, de uma maneira que a gente encontre novas sonoridades, né? Novos caminhos musicais. Como a gente pode observar na letra da própria música que dá o nome ao álbum, né? Que eu desorganizando posso me organizar, que eu me organizando posso desorganizar. A banda resgatou diversos elementos folclóricos nacionais e misturou tudo isso a batidas eletrônicas, batuques africanos, guitarra distorcida e muita poesia crítica. Minhas faixas favoritas desse álbum. Para mim, esse disco tem um dos melhores começos de todos os tempos, que é um monólogo ao pé do ouvido com banditismo por uma questão de classe. A primeira parte, né, no monólogo ao pé do ouvido, a gente já tem percussões ali bastante carregadas e o Chico Science declamando versos ali, anunciando o que está por vir na parte 2, onde ele invoca diversas figuras ali bem emblemáticas, né, e a maioria delas bandidos, como o Antônio Conselheiro, Lampião, e ele traz essa provocação, né, de como a violência é uma resposta a alguma necessidade. E ele acaba fazendo um paralelo ali entre povos oprimidos e armados, né, de ontem e de hoje. Acontece hoje e acontecia no sertão, quando um bando de macaco perseguia Lampião. Em cada morro, uma história diferente, que a polícia mata gente inocente. Eu gosto muito também da faixa Risoflora, onde eles dão uma pausa na avalanche de crítica social que permeia todas as faixas anteriores, né? E falam ali de um romance. E musicalmente é uma das faixas mais apaixonantes do álbum para mim. Tem uma forte influência ali do dub, né? Então tem aquele groove e é loucura. Então é isso, pessoal. Passamos aí novamente por mais 3
álbuns que são brilhantes, sensacionais, fantásticos, brasileiros, potentes. Espero que estejam aproveitando aí as dicas. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Agradeço novamente aí a atenção e até a próxima.